Olá, continuo a minha caminhada espiritual. Gostaria de poder acabar, gostaria de poder descansar e não ter que ficar, encerrar a missão, enfim. Mas continuo sendo suscitada para deixar um caminho com os meus irmãos de fé. Eu encontrei, não é? Esses irmãos de fé autêntica do amor genuíno de Jesus Cristo, de Nossa Senhora de Fátima, os apelos, os pedidos dela nesta obra aqui. Eu falei para vocês que quando eu fui visitar ali a Igreja da Obediência a Deus Pai em Taquaras, Camboriú, primeira vez que eu cheguei lá, eu chorei muito, muito. Não consegui nem falar com a freirinha que estava lá. Não sabia se eu chorava, se eu rezava, se eu conseguia, minhas lágrimas não me deixavam ler, ela me ajudava a ler as orações, a fazer as orações. E assim que, bom, lá eu fiquei sabendo então que as vestes de Padre Gobi estavam lá. Bom, nesta igreja de transição que Nossa Senhora fala aqui, não nesses termos que eu estou falando, esses são termos meus, né, que eu observei como uma filósofa católica praticante, que eu estava no meio de uma situação, de uma igreja católica apostólica romana, que Nossa Senhora aqui revela nesta obra, aos sacerdotes prediletos de Nossa Senhora, pecadora, a humanidade pecadora e sofredora, quer dizer, parte do clero, no caso da igreja, parte do clero pecador e não todo. Como todos os lugares estão assim. Não existe uma igreja. Se a igreja católica está do jeito que está, imagina então por aí afora, não é? Se a maçonaria impera, existem homens que estão e mulheres que estão voltados a seitas do ocultismo. Então nós estamos vivendo um mar de situações horríveis. E é nessa situação de ápice que vem então nos falar o Bento da Conceição. E Bento da Conceição, ele também recebe mensagens de Jesus, de Nossa Senhora, e ele encontrou assim, na natureza, escrito em galhos, a palavra Deus. Foi feita essa obra aqui, belíssima obra, que estão aqui todas as mensagens de Jesus para Bento e Nossa Senhora, para Bento da Conceição nesta obra aqui, belíssima, importantíssima, assim como Raimundo Lopes, assim como o Padre Gobi, para preservar os sacramentos da Igreja Católica. Nesta situação que Nossa Senhora de Fátima aqui revela, nesta obra que eu tenho desde a década de 90, feita na década de 70 no papado do João Paulo II. Falando então do tempo de purificação e tribulação que nós íamos passar. Satanás jaz no mundo. Você já deve ter acessado os sites do grande exorcista que falecido há poucos anos, Gabriele Amorth, e do Vaticano, né? Fez milhares e milhares de exorcismos, e um padre jovem, que é esse padre que eu gosto muito, Duarte Lara, que está também nos vídeos, ele também trabalhou com o padre Gabriele em exorcismos, aprendeu com ele muita coisa. É um padre que é de Portugal, mas está no Brasil e faz conferências, palestras, enfim. Nós estamos numa situação de crer ou não crer, eis a questão. Se num tempo para mim foi ser ou não ser, eis a questão, agora eu digo para você, é crer ou não crer, eis a questão. Ou nós acreditamos em Cristo, Jesus, com a fé que nos salvará, e uma fé que não pode ser árida, né? Tem que ser uma fé com obras de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus,
os milagres e amor ao próximo, mas não um amorzinho barato, um amor de espiritismo, como é cultuado nas seitas de invocação de demônios e de mortos, na seita pelos grãos-mestres, nas missas negras satânicas da maçonaria eclesiástica e lojas maçônicas, e até de seitas de ocultismo, espiritismo, umbanda. Não isso. Isso deverá ser passado na vida das pessoas que querem se salvar, que Cristo vai retornar na sua segunda vinda. Então, adivinhações e tarôs e búzios e buscar em médiuns, em entidades, as respostas para a sua vida, não dá, meu amado, minha amada. Você terá que buscar o Deus judaico-cristão, que é o Deus da nossa Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, está aqui, na Bíblia Sagrada. Deus judaico-cristão, que é Deus dos exércitos, do Antigo Testamento, Novo Testamento, que está dando a misericórdia neste tempo da misericórdia. Então nós temos as preservações, que é para você ter esperança de um mundo que a Igreja Católica não acabou. Ela vai renascer como nunca. Nossa Senhora e Jesus Cristo vão brilhar como nunca antes. Sempre brilharam, naturalmente, como disse uma pessoa bem velhinha no grupo de oração na igreja, quando eu disse, Nossa Senhora vai brilhar muito, Jesus, ela disse, mas já brilha. Mas é que ela não sabe o que está acontecendo. Para ela, sim, dentro dela brilha, mas eu quis dizer para ela, não, brilhar para as pessoas que não conhecem Nossa Senhora, porque esconderam Nossa Senhora, esconderam a Imaculada Conceição de propósito. E São Luís Grimond de Montfort é que vem nos revelar isso que eu estou dizendo aqui. Vai brilhar como nunca, Jesus, os dois, não é? E no mundo, porque esconderam muito bem, fizeram um trabalho de demolição muito bem feito. E agora a gente tem que fazer um trabalho de reconstruir as igrejas. E lembra que Santo Agostinho disse, a igreja, com I minúsculo, foi feita para vós, e vós sois a igreja, com I maiúsculo. Então compete a nós lutar por nossa igreja católica, né, apostólica romana, e até que esse tempo de tribulação, de purificação, ele dá confusão, ele se aquete, nós temos onde você procurar ajuda, tá? Para se fortalecer cada vez mais na fé católica. Ela não está indo para o fosso do buraco do abismo, não. Porque nós católicos, praticantes, fiéis à Mãe Amada, nós estávamos acordados enquanto muitos, mas muitos, estavam dormindo, se divertindo, procurando carnavais, procurando futebol, enchendo estádios, preocupados com reformas para agradar o povo, né? Nós não estávamos assim, né? Nós estávamos assim muito atentos a tudo. Bom, então eu fiz um escrito aqui para eu ser mais objetiva. E o que eu escrevi aqui foi o seguinte: o homem moderno já não acredita na existência de uma mulher virtuosa, pura de coração, fiel. Na sua grande maioria, a mentira jaz no mundo de uma tal forma que é difícil encontrar pessoas realmente já, né, que acredite realmente. Como, né, e o vice-versa também. Assim como mulheres andam desacreditadas de homens dignos e virtuosos. A mentira, a desconfiança reina no coração de um grande número de pessoas. Preferem, se apegar aos animaizinhos de estimação do que no seu próprio semelhante, não é verdade? E aí já criaram o pet shop para bichinhos e banhos, e até massagem em cachorrinho já estão fazendo. E o ser humano, o próprio ser humano, a escória, desacreditado, desconfiado. Porque Deus, por que isso tudo, né? Porque Deus
da verdade deixou de ser buscado. Jogaram-se nas garras do pai da mentira. Estou falando aqui de uma forma universal, como também a Mãe Amada, em sua obra, Os Sacerdotes Filhos Prediletos de Nossa Senhora, o Livro Azul, ela nos revela, assim, uma humanidade pecadora e sofredora, uma igreja pecadora e sofredora, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e com Cristo Jesus sendo traído na própria Igreja Católica, pela parte do clero pecador. Eu me baseio como verdade, né, na obra e vem buscar a justiça, a verdade, numa causa da qual eu tomei como própria, devido a tantos sofrimentos passados, e me baseio em Gobi e todo o exército de Nossa Senhora formado pelo mundo afora, nos 5 continentes que Padre Gobi já preparou com Nossa Senhora de Fátima sendo a mensageira, né? Então, as farmácias, com seus milhares de remédios fabricados, tanto os originais, depois criaram os genéricos para completar ainda, então, para também sanar doenças geradas por aí afora, e doenças essas que são muitas delas ocasionadas pelos pecados humanos. E não são mais sanados esses pecados através das virtudes. As virtudes alimentam a alma humana. As virtudes nos defendem do mal. Né? Uma mulher, um homem que sabe se portar, que sabe dizer não para as maledicências, né? Que são pensamentos que o demônio ama, que você tenha pensamentos dos mais chulos, baixos que pode ter. Ele está aplaudindo e engordando com isso. E entristecendo a Mãe Amada, entristecendo Jesus Cristo. As farmácias, elas são cada vez mais proliferadas. Farmácias, remédios, funerárias, tudo ali, no centro de uma cidade. A gente vai vendo como cada vez mais farmácias, funerárias, os hospitais lotados de gente. E para satisfação do animal e seus colaboradores demônios, que são invocados muito pelas pessoas do Brasil afora, em seitas, que desagradam nosso Deus judaico-cristão. É a santa ignorância por aí afora. E isso tudo eu falo com testemunho de vida, porque eu fui assim no passado, né? Eu fui uma pessoa que eu não tinha Deus, não tinha Cristo, e o mal estava todo em cima de mim. Eu via horrores acontecerem, olhares, e aqueles olhares, para quem é fraco, pega muito forte, né? Dá de tudo neste mundo. E olhares de inveja, de cobiça e tudo mais. A gente sente aquilo e pesa, e se você é fraca e não tem a proteção dos divinos, a pessoa sucumbe. A pessoa facilmente ela é pega, ainda mais que a pessoa faz lá para o demônio os seus despachos, os seus trabalhos para aniquilar com você, que não vai com a sua cara, não é? Se sente ameaçada só com a tua presença. Só por você existir, aquilo já é uma ameaça para certas pessoas, que, como diz São Luís Grimond de Montfort na sua obra, O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, ele diz que tem os hereges, os cismáticos, pessoas com ódio secreto de você, porque você já está predestinado, você já é de Nossa Senhora, você já é da mãe. E a mãe, esta é aquela mulher de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, né?
que Deus diz que ela pisará a cabeça, sede do orgulho, da soberba, e que ela tem o calcanhar, e o calcanhar, e no caso, são os filhos de Maria. E Nossa Senhora no Apocalipse é a mulher vestida de sol, né? Que estão apregoando por aí que a mulher, essa é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Outras igrejas cristãs por aí contra a própria igreja católica. E veja, nossa igreja católica no meio dessas cristãs. Que ecumenismo é esse? Não pode existir um ecumenismo. Seria perfeito, mas é quase perfeito, porque Nossa Senhora vem nos mostrar a tempo e a hora de Deus, antes que tudo acabasse, ela vem nos mostrar a verdade. Que eu, acreditada por mim, acreditada por nossos irmãos católicos fiéis, pelo Brasil afora. Bom, a mentira, a desconfiança reina no coração de um grande número de pessoas. Prefere se apegar aos animaizinhos, como nós vimos, de estimação do que seu próprio semelhante. Porque Deus da verdade deixou de ser buscado. Jogaram-se nas garras do pai da mentira. Estou falando aqui, então, de uma forma universal, como também a Mãe Amada, que fala de uma forma universal no livro dela. E nós vimos que nós estamos falando das farmácias, dos remédios, cada vez mais hospitais cheios de doentes, a saúde ficando cada vez pior do ser humano, e não vem saída, e o demônio gostando e não ajudando a educação, não ajudando os hospitais, até para ele poder entrar como bonzinho da história, tá? Mas ele não é o bonzinho, ele é aquele que quer te marcar com a marca da besta. Comprar, vender e fazer te fazer de escravo marionete dele. Então nós temos que estar bem alertas a essas situações. De onde surge esta situação de ideologia de morte espalhado de todas as maneiras, desde o marxismo, onde o dinheiro, o materialismo, o capital impera, o ateísmo marxista, ateísmo teórico prático, a teologia da libertação, que foi uma interpretação errônea, tornando Cristo um Cristo social revolucionário e matando cada vez mais o nosso Cristo eucarístico, onde lá sim, lá nós encontramos o pão da vida. Lá nós encontramos a forma com que a gente pode vencer os obstáculos que vierem. A confissão, Nossa Senhora revela na obra que é o câncer dentro da Igreja Católica, é a falta da confissão. Deixaram de falar em demônios nas igrejas católicas, deixaram de falar em demônios, deixaram de falar em pecados. E a humanidade está aí, dessa forma, então, que se criaram as situações de pecado intenso no mundo. Bem, a ideologia de Satanás e seus colaboradores, sua legião de adeptos, a confraria eclesiástica maçônica, com as lojas maçônicas, que Nossa Senhora nos revela em sua obra, e eu assino embaixo, porque eu vim desse submundo, que é o mesmo universal que está lá no topo. Trabalha com uma técnica, vamos chamar assim, né? Aquela técnica em que deixam o seu corpo tudo voltado para ter uma ligação com os anjos decaídos, iníquos, que são os demônios. Então eles invocam ali os mortos, invocam os demônios, os anjos decaídos, iníquos, fazendo esse tipo usando esse tipo de técnica do ocultismo. Esta prática e as demais práticas ocultistas de Deus, Deus abomina. Tudo revelado aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. Nosso Deus Javé, dos exércitos, judaico-cristão, abomina, porque Deus, ele é misericórdia, mas nós já vimos em vídeos anteriores sobre o livro da sabedoria, o que diz que para o projeto de Deus continuar, nós temos que aderir a esse projeto com o nosso sim. E
reconhecer que Deus que nós temos, Deus uno, trino da Santíssima Trindade. Então nós encontramos várias passagens bíblicas das quais nos revelam que é impossível a gente continuar com essas práticas que Deus condena. Por isso que Deus está com a ira da taça dele, da justiça divina, transbordante, como nos diz a Mãe Amada aqui também, em suas mensagens. Ela que está segurando a destra poderosa de Deus, dando tempo, abreviando o tempo, dando tempo da misericórdia. Por isso que ela diz que são os últimos tempos e não finais dos tempos. Porque aí entra, então, Cristo, Santa Faustina, para obra da divina misericórdia ao mundo. Cada alma humana se converteu ao seu Sagrado Coração. Então nós temos oportunidades. E a Bíblia Católica Sagrada, que nós temos que ver, não é? Porque não é segundo um homem comum que a gente vai acreditar, mas é em Deus que falava com os profetas, eles se sentiam suscitados e obedeciam aquele Deus. Alguns não, como até hoje continua a situação. E parte pela santa ignorância, parte pela inocência, pela ingenuidade, se deixa arrastar pelo mal, e parte porque está fazendo o trabalho pelo mal em si. Essa ideologia espírita propaga a morte ao mundo. Por isso que quando eu falo naquela igreja que estão deixando só a cruz de Cristo, é porque ali querem mostrar só um Cristo pregado no sofrimento. E o nosso Cristo dos católicos não é um Cristo em sofrimento. É um Cristo ressurreição, vida para você, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode se reerguer do seu mausoléu dos mortos-vivos, renascer como nova mulher, renascer como novo homem. Por isso que eu defendo o sacrário no centro da igreja. E eu disse para um sacerdote um dia: Padre, eu estou dando a minha vida, eu ainda quero ver Cristo voltando para o lugar de origem dele, que retiraram a escanteio, o sacrário. Né? De muitas igrejas já retiraram. Obra maçônica, obra da maçonaria eclesiástica, com o modernismo do Concílio Vaticano II. Muita coisa do Concílio Vaticano II teve coisas boas, mas coisas muito perigosas. Então essa ideologia espírita é de um Cristo crucificado e reencarnação. Então eles não fazem acontecer a história aqui e agora. Para eles, o mundo vai ter reencarnação, outra vida, outra vida, outra vida. Então eles não têm esse olhar responsável até para o planeta e até para a pessoa. Porque estão achando que aquela pessoa ela é doente, mas ela está pagando os pecados dela ali. Mas de forma alguma, eu digo isso. Eu estive no mausoléu dos mortos-vivos no sentido de ficar uma morta-viva ali numa cama. E Deus me deu a graça, a miserável resgatou, e não foi uma vez. Eu recebi em 1997 outra graça, porque eu poderia estar ali sendo espizinhada ali, humilhada, ridicularizada e não ter vencido, triunfado para meu Deus amado. E ele me quis, ele me deu a minha vitória ali. E assim tem sido a minha vida, né? Mas assim, ó, com uma fé incomensurável, com muita oração, muita. Eu vou ter que parar agora para logo em seguida no outro continuarmos. Com licença, tudo que eu faço é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus da Santíssima Trindade. Deus que está dando tempo da misericórdia à humanidade sofredora e pecadora, como nos revela Nossa Senhora de Fátima, na sua obra O Livro Azul.